Olá, tudo bem? A TV FA entrevista Cid Gomes, que foi deputado estadual no Ceará, prefeito de Sobral, eleito em 1996 e em 2000, governador do Ceará em 2006 e 2010, sempre teve votações acima de 60%. Ele foi também ministro da Educação de 1º de janeiro de 2015 a 18 de março de 2015. Foi um ministro breve. Por que tão pouco tempo? O ministério foi realmente muito breve, muito breve. Eu estava extremamente animado com a possibilidade, o desejo era implantar ali uma experiência que deu certo em Sobral, focar na alfabetização, que é uma coisa óbvia, mas infelizmente ainda é um desafio no Brasil. E a partir disso, na evolução do treinamento, da capacitação e do engajamento dos professores, a gente ia alcançando melhores resultados no ensino fundamental e ao longo de toda a carreira estudantil. Sobral tem hoje o melhor IDEB do Brasil na avaliação de alunos do 5º ano e no 9º ano nós somos o 3º melhor do Brasil, 3º município com melhores resultados do Brasil. Essa experiência, o grande mérito dela é que ela pode ser replicada. Não é você pegar um pequeno espaço, fazer dele, transformá-lo num paraíso e aquilo ficar para inglês ver. Para mim isso Sobral é demagogia. É uma cidade de 200 mil habitantes. 200 mil habitantes, com a renda per capita que deve ser o terço da renda per capita nacional. Essa experiência deu certo lá. Sobral, acho que ainda é o único município do Brasil em que todas as escolas estão acima da média. Então, essa experiência foi levada. Levou essa experiência para o governo estadual? Foi levada para o Estado. Eu, pessoalmente, reuni os 184 prefeitos, dizendo da importância do engajamento do prefeito. Muitas vezes o prefeito não faz, não é porque não queira, é porque não tem um norte, é porque não tem um rumo. E isso foi dado. Óbvio que a Secretaria de Educação entrou com o suporte, desde o material didático, à avaliação, que é a chave desse processo. Avaliar universalmente, não adianta você fazer estatística, porque você não vai saber aonde está o problema. Avaliando universalmente, você sabe qual é a sala de aula, qual é o professor que não está conseguindo atingir a meta estipulada. Então, o Ceará, das 100 melhores escolas avaliadas no Brasil no IDEB do ano passado, o Ceará concentra 77 dessas 100 melhores escolas. Então, era essa experiência que eu queria levar para o Brasil, naturalmente no Ministério. Naturalmente que isso demandava uma relação pessoal, um envolvimento pessoal dos governadores e entidades de prefeito. Então, estava nessa tarefa e eu me impunha uma agenda que era visitar o governador, visitar o prefeito da capital e reunir com entidade de secretários estaduais e, obviamente, tinha a obrigação de visitar aquilo que era o espaço do Ministério nos lugares, nos estados, a Universidade Federal ou as universidades federais e os institutos federais de educação. E numa dessas visitas, eu estou explicando a brevidade, sem brevidade eu estou explicando a brevidade no Ministério. Numa dessas visitas, na Universidade Federal do Pará, eu ia para uma reunião com o conselho da universidade e tinha um grupo de estudantes que quiseram conversar comigo. Eu pedi uma sala emprestada ao reitor, na sala fechada, e eu disse que estava ali à disposição. Aí eles disseram, nós estamos aqui para protestar porque vai haver corte na educação. Eu disse, bom, eu só posso afirmar isso quando o orçamento for aprovado. Você deve lembrar, naquele ano o orçamento foi aprovado em março, depois que eu saí do Ministério. E o orçamento não foi aprovado. Só para situar o nosso espectador, nós estamos no comecinho de 2005. do segundo mandato da Dilma. Segundo governo Dilma. Segundo governo Dilma. Aí eu disse para os estudantes, o senhor era de que partido? Eu era do PSB. PSB. Partido Socialista. Desculpe, PROS. PROS. Tá bom. A nossa vida partidária, de fato, não é uma vida monótona, não. É bem dinâmica. Então, eu disse para ele, olha, eu não posso afirmar que vai ter cortes porque o orçamento não está aprovado. Ele disse, mas não está aprovado porque o Executivo não quer. Eu digo, não, há uma separação de poderes. O Executivo já mandou a proposta para o Legislativo e o Legislativo, por razões alheias à nossa vontade, não votou ainda o orçamento. Mas não votou porque não querem, porque o governo tem maioria. Aí nessa hora eu disse, olha, essa maioria é relativa, essa maioria
não é algo sólido. Tem ali 300, 400 deputados que para eles, quanto pior, melhor, porque é a oportunidade de achacarem, a oportunidade de exigirem. Agora, as coisas são assim, tá certo? As coisas são assim. Tem lá uns 400 deputados, 300 deputados, que quanto pior, melhor para eles. Eles querem que o governo esteja frágil, porque é a forma deles achacarem mais, tomarem mais, tirarem mais dele. E, enfim, alguém gravou lá na sala, alguém gravou, foi noticiado na imprensa e eu, por conta disso, fui convocado aí ao Congresso Nacional e lá disse da minha origem parlamentar, como você colocou aí no currículo. Eu comecei a vida como deputado estadual. Sei da importância do parlamento. O parlamento é de todos os poderes o mais democrático, o que tem mais participação popular, o que tem mais multiplicidade de ideias, mas, de fato, achava que não se estava cumprindo as coisas direito ali, porque a oposição era para ser oposição e nada mais razoável do que isso. Agora, a situação era para estar com o governo. Claro. Né? Ou então que fosse para a oposição. Eu usei lá uma expressão, largue o osso, então vá para a oposição. Bom, isso acabou, a presença lá acabou sendo concluída com uma frase minha, que tinha sido manchete no jornal, coincidentemente naquele dia, que acusava o presidente da Câmara de achacador. E eu disse isso lá, né, na frente dele. O senhor disse, então, o senhor é um achacador, por Eduardo Cunha? Ele tinha me chamado de mal educado. Quer dizer, um ministro da Educação mal educado. O ministro da Educação é mal educado. Pois muito bem, eu prefiro ser acusado por ele de mal educado do que ser como ele. Acusado de achar que... Depois, algumas pessoas começaram a me agredir lá no parlamento. Eu pedi que ele mantivesse a ordem, aquilo é uma exigência do regimento da Câmara. Eu estava lá na condição de ministro. Como aquilo não aconteceu, eu saí do plenário da Câmara. E saí direto para o gabinete da Dilma, onde entreguei o cargo de ministro para ela. E ela recebeu, né? Aceitou a minha renúncia. Então, acho que, não por mim, mas aquilo ali foi um sinal de subserviência ao estilo Eduardo Cunha, que acabou, onde todos nós sabemos, com o impeachment da presidência. E ele está preso. Foi exatamente a expressão que o Ciro Gomes usou no Roda Viva, quando disse que ela preferiu Eduardo Cunha está na cadeia e ela caiu, e aí o Ciro perguntava: quem é que tem razão? Mas vamos agora tratar de uma outra questão. Qual o seu papel na campanha de Ciro Gomes? Bom, eu sou irmão do Ciro. Sim, mas com esse seu currículo político. Bom, eu sou irmão dele, confio nele, acredito nele. O Ciro sempre foi uma referência para mim na política. Esse é um momento, naturalmente, muito difícil da campanha. O começo da campanha, ele está sempre lembrando que essa primeira fase a gente vai ter que atravessar sozinho. A gente, embora deseje construir alianças, só acreditamos que elas virão mais à frente, né? E me achei no dever de dar essa contribuição para ele. Uma contribuição informal, eu tenho ajudado aqui com uma equipe de voluntários que tem. E o partido tem tido o PDT. O PDT tem tido um papel muito relevante, né? Nossa eterna gratidão ao presidente Lupe. Carlos Lupe. O Ciro nomeou o seu trio de ferro. O professor Mangabeira Unger, que já esteve aqui, o Nelson Marconi, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, e Mauro Benevides Filho, que é ex-secretário da Fazenda do Ceará. Não sei se trabalhou com o senhor. Foi secretário meu 8 anos. Pois é. E continuou secretário do governador Camilo. Camilo agora. É o grande responsável pela boa situação fiscal do estado do Ceará. Temos aí um trio de ferro. Qual é o seu papel? É o papel de aço? É o papel de alumínio? Qual é? As pessoas que você fez referência são pessoas que cumprirão um papel de coordenação do plano de um governo que tem à frente o Ciro. O Mauro é economista, o Marconi é economista também, mas ele tem uma atuação muito mais presente nessa área de recursos humanos. É ele quem está com a tarefa de coordenar o plano de governo. E o professor Mangabeira é um gênio, né, que acho que é o único estrangeiro titular de uma cadeira em Harvard. Exato. Então, o meu papel é um papel provisório,
o meu entendimento com o Ciro é de que eu ficarei até julho nessa primeira hora de estruturação, de pensar um pouco a agenda, de pensar um pouco a infraestrutura necessária para que a pré-candidatura dele possa se colocar. Né? Mas, enfim, é um papel mais de retaguarda. E o presidente Lupe tem um papel fundamental de interlocução política com outros partidos. E a partir de suas definições, eu também tenho procurado ajudar nessa área. Porque tem uma relação já de algum tempo com muitos dos que estão aí, ocupando lugares importantes em partidos, foram contemporâneos meus como deputado estadual. Eu fui presidente da Assembleia e convivi com muitos, formamos um colegiado de deputados, de presidentes de Assembleia, e nessa condição eu tive a oportunidade de conviver já, estamos falando de 20 anos atrás, com muitos dos que hoje estão em posições importantes em outros partidos e na política nacional. Eu entrevisto o Cid Gomes. No próximo segmento, nós vamos começar a explorar alguns pontos sensíveis da campanha de Ciro Gomes à presidência da República, que conta com a colaboração dele e de um trio de ferro formado por Mangabeira Unger, Nelson Marconi e Mauro Benevides Filho.